Eu quero lhe convidar para a gente meditar na palavra do Senhor nosso Deus por alguns instantes, e eu chamo à baila os Salmos 118. Eu vou ler os versos 6 ao 8, mas a gente dá uma trabalhada geral nesse Salmo 118. E o tema do sermão para hoje, para a fixação da bênção de Deus na sua mente, no seu coração, é: Deus está contigo, não tenha medo. Salmo 118, versos 6, 7 e 8, que nos diz assim: O Senhor está contigo. O Senhor está comigo, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. Tão bonito esse texto que nós vamos ler de novo. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. Pois bem, Deus está contigo. Não tenha medo. Que mal pode alguém lhe fazer? Deus é quem lhe ajuda, e sabemos bem disso ao longo de todo esse processo. É melhor confiar em Deus do que depender de seres humanos. Portanto, descanse em Deus. Ele é quem lhe dá o apoio e a proteção suficientes para que você vença esses ataques. Deus é aliado da justiça e agirá com justiça plena. Essas palavras eu disse para uma pessoa nessa semana. E aí eu falei para ela, olha, eu já tenho o tema do sermão para o próximo domingo. Não é passando dificuldade, enfim, uns ataques. Confia no Senhor. Então, esse Salmo 118, ele é um cântico cujo o uso litúrgico tenha se provavelmente consolidado nas festas de peregrinação, como sugerem os elementos de cortejo presentes no versículo 27 desse mesmo Salmo. O contexto mais provável é o período pós-exílio, em que Israel retornava a Jerusalém após o cativeiro babilônico. Trata-se de um salmo anônimo. No entanto, há correntes teológicas que defendem que o salmo tenha sido escrito por Davi. Então não se tem certeza, por isso é anônimo esses salmos. Mas ali pelo estilo, pelo que você observa, provavelmente seja uma música, um salmo que é escrito por Davi. O certo é que, em meio às turbulências da vida, Catherine Sofia, em que muitas vezes nos sentimos vulneráveis e impotentes diante das situações que se apresentam, temos uma passagem bíblica que tem sido uma fonte de consolo e de segurança para muitas pessoas ao longo dos tempos. Anônimo, como eu disse, Pietro Natan, o Salmo 118 é um hino de ação de graças por livramento e salvação. Trata-se de uma orientação de que é melhor confiar em Deus do que numa pessoa. É uma inspiração à confiança inabalável na proteção divina diante das adversidades humanas, pastora Ruth. Portanto, em vez de ficar aflita diante do mal que as pessoas más nos queiram fazer, devemos, Pietro Natan, reafirmar a nossa fé em Deus, que está presente, e devemos abrir as portas de nossa mente,
né, do nosso coração, tê-lo como residente dentro de nós, tendo em vista que Ele é quem nos oferece esse refúgio, essa segurança. Para memorizar o entendimento, vamos lembrar de que a palavra refúgio é um substantivo masculino. O Pietro, que está estudando, deve saber disso, cujo significado é o de um local tranquilo que oferece paz. Refere-se a abrigo, esconderijo, lugar que alguém procura para fugir ou para se livrar de um perigo. Diz respeito, portanto, à proteção, conforto e amparo. Relembrado esse significado da palavra, eu lhe convido para a gente concluir vendo dois exemplos opostos, nos quais as pessoas más se insurgiram, Kathleen Sofia, contra as boas, e de como foram as ações de Deus nos dois casos, no que se refere ao refúgio oferecido por esse salmo. E aqui vai ser interessante, não é? Porque a gente acha que a bênção de Deus, por exemplo, esses dias eu estava conversando com a irmã, como é que é o nome da irmã Enísia, né? E aí a irmã Enísia falou, mas pastor, né? Uma pessoa tinha pedido oração, né? Porque alguém estava doente, né? Aí eu falei, não, nós vamos orar. Agora, Deus pode abençoar, e a bênção de Deus não significa que a pessoa vai ser curada, não é? É que a gente tem, para nós, a bênção de Deus é só se curar, levantar a pessoa. E nesses dois exemplos nós vamos ver Deus agindo nas duas situações. E vamos ver qual foram o desfecho dessas duas situações. O Salmo 118 sendo produzindo, né, bênção na vida dessas duas pessoas, mas com resultados diferentes do ponto de vista humano. O primeiro caso foi tema de nossa celebração de número 840, realizada no domingo passado, dia 17 de agosto, em que proferi o sermão intitulado A Vida Não É Só Aquilo. O episódio está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 ao 17. E aí a história é a seguinte: o rei da Síria estava em guerra e as suas estratégias para derrotar Israel eram sempre descobertas antes e as emboscadas não davam certo. Ele concluiu então que houvesse um espião por perto, dentro do exército, no palácio, enfim. Mas alguém lhe disse que, na verdade, era o profeta Eliseu, para quem Deus revelava as situações, os planos, e Eliseu então contava ao rei de Israel que se planejava e a estratégia de guerra nunca dava certo. Então o rei da Síria, uma pessoa má, identificou o paradeiro de Eliseu, viu aonde que ele estava e mandou para o local, pastora Ruth, uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra, na intenção de capturar o Eliseu, e cessar aquela bênção que Eliseu representava para o povo de Israel. Chegaram de noite à cidade e a cercaram. Pela manhã, o empregado de Eliseu se levantou e saiu da casa. Saiu de casa ali, pelo terreiro. E aí, quando ele viu o exército inimigo cercando a cidade, se desesperou. Voltou correndo, cambaleando com as pernas para dentro de casa e, desesperado, contou a situação para Eliseu. Confiante em Deus, Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Eliseu orou a Deus, pediu, e Deus abriu os olhos do seu empregado, que então olhou para cima e viu que ao redor deles
dele e de Eliseu, o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. As cidades naquela época eram construídas num vale e tinha as montanhas, né? Então você olhava, você via as montanhas lá em cima, assim, e os exércitos se posicionavam lá em cima. Então eles chegaram, né, se posicionaram mais perto da cidade, e certamente quando o moço ele olha, ele vê, né, toda aquela planície, né, das montanhas cobertos, né, com os anjos de Deus preparados para a guerra. E Deus deu a vitória para eles, não é? Sem nem guerrear, não é? Não precisou nem derramar sangue, não é? Cegou todo aquele exército, enfim, confundiu eles, e o Salmo 118 se cumpriu na vida de Eliseu através da bênção. Então Eliseu ele saiu ileso, né? Não teve nenhum ferimento, nenhum problema. Deus livrou ele. Josino Barbosa, que está nos acompanhando, dizendo: que bom, Donizete, lindas palavras de orientação e edificação. Isso é muito bom. Um grande abraço. Grande abraço aí para você também. Então aqui nós temos o primeiro caso, não é? Bênção, aleluia, glória a Deus, enfim, nós vamos sapatear porque o Eliseu, irmão Francisco, ele não teve nenhum problema, não é? Ai, que maravilha, não é? Mas Deus ele tem as formas de trabalhar, não é? Aí nós vamos para o segundo caso, segundo exemplo, em que Deus oferece refúgio, não é? E esse exemplo, esse caso, ele está registrado nos capítulos 6, 7 e 8 de Atos. Então, para você entender toda a história que eu vou contar aqui, você tem que ler, né? Pelo menos esses 3 capítulos. Se trata de Estevão, um dos 7 homens escolhidos por ordem dos apóstolos para serem diáconos da igreja primitiva de Jerusalém. Estevão cuidava da distribuição da assistência às viúvas Pietronatã e às demais pessoas necessitadas da igreja. Então esse era o cuidado dele, tinha esse cuidado com a comunidade, ele e o grupo de diáconos. Porém, Estevão começou a se destacar por se empenhar em proclamar o evangelho com graça e poder. E a atividade dele era só cuidar das pessoas. Mas quando ele ia cuidar das pessoas, pastora Ruth, ele aproveitava e aconselhava, falava do amor de Deus. Alguém estava doente, ele orava, aí a pessoa ficava boa. E foram acontecendo, né, coisas extraordinárias, não é? E aí, a pregação de Estevão confrontava o antigo sistema religioso judaico. Mesma coisa de hoje, né? Se você pregar o que todo mundo prega, enfim, daí tal, está tudo certo. Agora, se você viver o evangelho de Jesus Cristo, aí já começa a incomodar, não é? Você tem problemas, não? Porque você não pode falar assim, você não pode viver assado, enfim, né? Você tem que, seguir aqui o que nós convencionamos, aqui a tradição da igreja, essa coisa assim. Não, Estevão, não é? Ele pregava o evangelho, começou a incomodar aquele sistema. As lideranças religiosas subornaram algumas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia e o levou a julgamento. E aí, achou que quando chegasse lá, irmã Francisca, o Estevão ia, como diz, negar fogo. Aí o Estevão se defendeu contando longamente, fez um longo discurso contando toda a história do povo judeu e como todos os líderes levantados por Deus sofreram rejeição e perseguição do povo, não é? Então, assim, hoje nós temos, né, pastor ovacionado, né, e tal, percebe? Mas, assim, quem tem ali uma missão, né, de falar ali das coisas de Deus, nem sempre ele é ovacionado, nem sempre ele é compreendido. Hoje nós temos a questão dos cancelamentos, né? Então, às vezes, você é cancelado. Não é? Eu, por exemplo, não lembro quando que eu fui convidado, né, para pregar numa igreja. Acho que foi a última vez que eu fui, foi no pastor Abraão. Ele estava lá em Paraíso do Norte ainda. E por que não convida? Não é? Porque eu não tenho compromisso com o sistema. O meu compromisso é com Deus. Não é?
com o sistema, não, você tem que ser assim, tem que ser assado, porque, olha, não pode falar, não pode ofender, ó, cuidado que tem um político ali, enfim, aquele lá é o candidato da nossa igreja, enfim, tem que amassagear o ego dele. Não, nós não temos esse tipo de coisa. Aí, o discurso não caiu bem nos ouvidos do Sinédrio. Foi uma dificuldade. Eles arrastaram o Estevão para fora da cidade. Não, tira esse homem daí. Já imaginou? Está pregando? Não, tira ele daí. E olha que coisa absurda. Aí o Estevão sendo arrastado e gritava, dizendo o seguinte, que ele via o céu aberto e que Jesus estava em pé ao lado direito de Deus. Imagina a cena. Imagina a cena. Vamos trazer aqui para Nova Esperança. Estevão era jovem, mas vamos dizer que era da idade do Pietro, jovem ainda. E aí aquelas pessoas religiosas, onde já se viu esse moleque querendo ensinar aqui, né, o presidente da convenção, esse moleque que não respeita aqui o presidente da igreja, esse moleque que não respeita aqui o ministério. Onde já se viu um negócio desse? E o Pietro gritando, né? Eu vejo Jesus, eu estou vendo Jesus, olha, eu estou vendo Jesus, olha, Jesus está em pé ali no trono, Jesus está do lado de Deus, enfim. Então, quanto mais o Estevão ele falava, mais eles ficavam irados. E aí diz o texto que as pessoas taparam os seus ouvidos e o apedrejaram, porque não queriam ouvir, aqueles gritos incomodavam eles, para eles não ouvirem, eles taparam o ouvido, não é? E deixaram o Estevão gritando e eles jogando pedra, não é? E o Salmo 118 agindo, não é? O Salmo 118 agindo. Deus está contigo, não tenha medo, não se preocupe com o que pode fazer com você os seres humanos. Só que dessa feita, ele está sendo ferido, ele está sendo massacrado. Só que aí, o que acontece com o Estevão? O Estevão fala, né? Bate neles também? Não, eu estou vendo Deus, eu estou vendo Deus, eu estou vendo Deus, é isso que ele dizia. E ele não tem ira. Aí o que acontece? As pessoas o apedrejam, percebendo que seria morto. Aí o que o Estevão ele faz? Estevão olha para cima e pede a Deus que não, mas de maneira alguma, condenasse aquelas pessoas. Ele pediu, irmã Francisca, que Deus perdoasse os seus assassinos. Olha que coisa, não é? A pedra cantando, enfim, ele sendo machucado, enfim, quando ele percebe que ele vai morrer, ele diz, Deus, não castiga eles não, né? Eu peço perdão por eles. Igual essa semana, né? Semana uma colega falou, não, eu vou pedir perdão para você, né? Em nome do outro, pela vergonha que o outro está fazendo em você, pela desconsideração, né? As coisas que você fez. Eu achei lindo e maravilhoso, né? Quando a pessoa percebe isso. Estevão fez isso. Depois desse último ato de bondade, Estevão morreu. Percebe? E aqui o Salmo 118 está agindo na vida do Estevão. No entanto, Deus ele oferece um refúgio diferente. Então, nos dois casos, se observa o cumprimento do Salmo 118. No primeiro, Eliseu, a pessoa boa, teve seu corpo protegido. No segundo, Estevão, a pessoa boa, teve seu corpo morto pelas ações das pessoas más. É quando o refúgio, a proteção de Deus se revela da forma mais plena e soberana. O espírito da pessoa boa alcança, irmã Francisca, o seu mais alto grau de evolução na terra e retorna ao lar celestial para o refúgio, para o abrigo de paz junto de Deus. Aquelas pessoas más acharam que havia matado o Estevão, acabado com Estevão, mas Deus o tomou para si. E olha quanto tempo faz e nós estamos falando do Estevão.
não conseguiram calar o Estevão. O Estevão prega até hoje. A vida dele, o ato dele, a coragem dele, a bondade dele nos ensina. Quantos mil anos depois? Percebe? Então, o que eu quero dizer para você, para concluir, minha prima Iracema, que está aqui dizendo boa noite, primo, quero dizer para você também, minha prima. Essa é uma palavra para você, é uma palavra para mim, é uma palavra para todas nós. Deus está contigo, não tenha medo. Que mal pode alguém lhe fazer? Deus está contigo, não tenha medo. Que mal pode alguém lhe fazer? Ainda que aconteça com você o ocorrido com Estevão, não é? Você vai observar na hora da morte que quem virá buscar a tua alma, o teu espírito, vai ser Deus. Você verá os céus abertos e também vai dizer: Deus, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Se elas vissem o que eu estou vendo, se elas sentissem o que eu estou sentindo, elas não agiriam assim. E não foi assim com os dois homens na cruz do Calvário? Não é? Um de um lado de Jesus, outro do outro. Um não enxergou o Cristo como Salvador, mas aquele que enxergou, aquele que viu, olhou e, vendo aproximar o céu, disse para Jesus: lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Salmo 118, agindo na nossa vida, agindo na vida de todas as pessoas, eu deixo para você. Deus está contigo, não tenha medo. Que mal poderá alguém lhe fazer? Querido Deus, eu louvo o teu nome, te glorifico por esta palavra, por essa oportunidade, pelos irmãos, pelas irmãs que estão nos acompanhando agora ao vivo, passam aqui pelo nosso culto, e aquelas pessoas que verão a celebração depois. Que a tua bênção, a tua graça esteja sempre sobre a nossa vida e que essa palavra ela venha permanecer sempre no nosso coração, na nossa vida, que a gente tenha essa certeza da tua graça, essa certeza da tua bênção sobre nós. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém.